Olá, professores, tudo bem com vocês? Eu sou Eduardo Cursino, coordenador pedagógico da Escola Estadual Professor João Gonçalves Barbosa, e hoje nós vamos falar sobre o nosso ATPC de 6, 7 e 8 de abril de 2021. Vamos lá? Seguinte, peço que vocês já peguem seus materiais de anotação, já vão fazendo as anotações para que no final do nosso ATPC nós teremos um tempo assim para fazer um bate-papo, para tirar dúvidas, esclarecendo ao longo do tempo a nossa formação. Hoje o nosso ATPC vai das 7 horas da manhã até as 8h30, porque nós estamos na semana B. E na semana B, das 8h30 às 9h15, canal de formação dos professores na EFAP. Das 9h15 até as 10h45, canal de recuperação e aprofundamento por ano e série, de acordo ali com o seu componente curricular. E o desdobramento da pauta, que acontece das 10h45 até o meio-dia e 15, lá no nosso formulário, que é o lista de presença e também o perfil formativo, né, onde a gente faz a nossa formação sobre deixa as dicas e, enfim, vai desenvolvendo a nossa pauta com observações, com leitura e com as devolutivas dos nossos professores. Então, muito importante que hoje nós teremos aí 2 aulas especificamente para o desenvolvimento do itinerário formativo, que nós vamos estar falando mais para frente. Com relação ao calendário, no mês de fevereiro, nenhuma mudança. O mês de março, então, nós tivemos aí essa surpresa das 2 semanas de recesso, né? Que foi do dia 15/3 ao dia 28/3. E o mês de abril se encaminha para o encerramento do bimestre no dia 16/4. Nós não podemos esquecer que dia 14 de abril é aniversário da cidade de Caçapava, então nós teremos aí um descanso no meio da semana, mas que esse descanso seja para que a gente consiga colocar as nossas coisas em ordem também. E no dia 16/4, a partir das 8 horas da manhã, estaremos com o nosso conselho de classe da primeira série A do novo ensino médio, encerrando ao término do período da manhã com a terceira série do ensino médio. E no período da tarde, se nós não atrasarmos para encerrar o período da manhã, 1h estaremos iniciando o 6º ano do ensino fundamental nos finais, encerrando com o 9º ano C no final da tarde. Então nós vamos passar o dia 16 inteirinho fazendo análise de nota, fazendo devolutiva, fazendo o nosso conselho de classe. Então já marca na agenda de vocês para não se perder nessas datas. Então não houve alteração com relação ao fechamento do bimestre no dia 16 de abril. Bom, nós estamos desenvolvendo os nossos ciclos de planos de aula, né? E só para fazer uma retomada, o ciclo 1 foi do dia 1º de fevereiro até o dia 19 de fevereiro, onde nós desenvolvemos o acolhimento e começamos a utilização do material Aprender Sempre. O ciclo 2, nós utilizamos o Aprender Sempre e já começamos a introduzir currículo em ação do 6º ano até a primeira série do ensino médio, e o São Paulo faz escola da 2ª e 3ª série do ensino médio. E também dentro desse período, no dia 4 de março, nós começamos a trabalhar a avaliação diagnóstica de entrada, primeira parte. Então o ciclo 2 foi do dia 22/2 até o dia 12 de março, trabalhando Aprender Sempre, currículo em ação, São Paulo faz escola e avaliação diagnóstica de entrada. O ciclo 3 foi do dia 13 de março até o dia 1º de abril. Lembrando que nesse período do ciclo 3 nós tivemos um recesso que não estava programado. Então nós tivemos somente a última semana, que terminou no dia 1º de abril, para desenvolver ou aprofundar o currículo em ação, o São Paulo faz escola e avaliação diagnóstica de entrada, segunda parte. O ciclo 4 que nós estamos vivendo nesse momento é a semana de estudos intensivo, que já iniciou na semana passada, e também trabalhando recuperação. Então é muito importante que o professor desenvolva e tenha em mente essa organização para não se perder ao longo do processo. Nós vamos falar então dentro desse plano, que nós estamos no ciclo 4, é um plano de recuperação e semana intensiva, onde nós podemos indicar as habilidades, aquela atividade que eu corrigi, eu vi que mais da metade da sala foi mal, então eu posso retomar essa habilidade agora para redesenvolver, né? Tentar fazer com que os nossos alunos consigam desenvolver elas de uma forma mais avançada, né? Se estava no nível básico, vamos tentar colocar eles no nível avançado ou adequado e por aí vai. Então esse é o momento de rever os nossos planos, rever as nossas atividades, de fazer as devolutivas individualizadas no Google Classroom e ao longo desse período ir aprofundando o conhecimento com os nossos alunos. Nós temos até o dia 15 de abril para fechar as notas, porque dia 16 é conselho de classe. Falando do ensino médio, a mesma dinâmica do ensino fundamental, então não muda
praticamente nada, é só a questão das datas e a postagem dos planos de acordo com essa proposta de semana intensiva e recuperação. Vamos falar agora sobre o fechamento bimestral. Então, está surgindo muita dúvida. Eduardo, o aluno participou de todas as atividades. O que eu faço? Bom, vamos fechar a nota desse aluno, né? Para fechar a nota desse aluno, eu tenho as atividades do Google Classroom, mais as atividades do Centro de Mídias, mais a participação na avaliação diagnóstica de entrada. Então, esse aluno que fez tudo isso, ele tem uma nota atribuída. Ele vai fazer atividade no Classroom, atividade no Centro de Mídias, mais a participação na avaliação diagnóstica, igual a nota do bimestre. Para falar sobre a frequência desse aluno, nós podemos considerar, então, como recuperação, como compensação das ausências, as atividades do Google Classroom, porque nós estamos em aula remota, então só terá presença aquele aluno que acompanha em tempo real com o professor as aulas do Centro de Mídias. Caso contrário, total de faltas lançado para o aluno. E aí ele entregou a atividade no Google Classroom, a gente compensa a falta dele. Mas precisa aparecer que ele estava com falta, porque ele não estava no presencial e também não estava ao vivo no Centro de Mídias. Atividade do Centro de Mídias, como eu já falei, atividade do Centro de Mídias, mais atividade no Google Classroom, mais a participação na avaliação diagnóstica de entrada, igual a ausências compensadas. Então, ou seja, o aluno que participou de tudo tem total de faltas igual a quantidade de aulas dadas e ausência compensada. O aluno participou de tudo e também interagiu ao vivo, em tempo real, com os professores do Centro de Mídias, ele já tem as suas faltas, então compensa somente aquilo que for necessário. Poxa, mas a realidade, infelizmente, não é só essa, né? Só quero lembrá-los que essas informações estão de acordo com o comunicado NVE-SIE número 78 de 2020, que foi desenvolvido, né, foi publicado no dia 19 de outubro de 2020. Então, nós ainda estamos pautados no documento de 2020. E a realidade daquele aluno que não participou de nenhuma atividade, não participou de todas as atividades. O que eu faço com esse cara que não faz nada, Eduardo? Bom, ele não realizou atividade no Google Classroom, ele não realizou atividade no Centro de Mídias, ele não fez a avaliação diagnóstica de entrada. Então, ele fica sem nota. Porque todos os processos de busca ativa falharam com esse aluno. Não deu certo, ele não apareceu. Então, ele está sem nota. Ao final, a frequência dele, como ele não realizou atividade no Google Classroom, ele não realizou atividade no Centro de Mídias e ele não realizou avaliação diagnóstica de entrada, a sua ausência é igual ao total de aulas dadas. Gente, isso daqui eu não tirei da minha cabeça, isso aqui faz parte do documento oficial do Estado de São Paulo, que é o comunicado NVE-CIE 78 de 2020. No mais, a nossa parte de informação, ela termina aqui e agora nós vamos então para a parte da formação, que é falar sobre os itinerários formativos. Vamos lá? Olá, professores! Eu sou Eduardo Cursino, coordenador pedagógico da Escola Estadual Professor João Gonçalves Barbosa, localizada no centro da cidade de Caçapava, diretoria região de Taubaté. E hoje nós vamos falar sobre itinerário formativo. Vamos lá? Vou apresentar para vocês um texto padrão que será utilizado para a divulgação do novo ensino médio junto aos pais no processo de rematrícula e apresentação e nas futuras reuniões de pais que nós faremos. Novo ensino médio. Em 2021, daremos início ao novo modelo do ensino médio para os alunos que cursarão a primeira série. Segundo a BNCC, o novo modelo deve incluir como aprendizagem essencial para a primeira série o projeto de vida. O projeto de vida será o eixo central para promover o desenvolvimento pessoal e social do aluno, por meio da consolidação e construção de conhecimentos, representações e valores que incidirão sobre seus processos de tomada de decisão ao longo da vida. Já para as outras séries, o programa será diferenciado. Em 2022, os alunos já contarão com o novo modelo da segunda série.
O currículo do novo modelo destaca como competência geral básica a consciência socioambiental, o posicionamento ético, cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta, reconhecimento das próprias emoções e da dos outros, valorização das diversidades de saberes e vivências culturais, escolhas alinhadas ao exercício da cidadania, consciência crítica, responsabilidade e autonomia. O programa tem como norte o protagonismo do aluno e, para isso, contará com a participação direta e interação dos alunos de forma prática e vivencial durante as aulas. Para tanto, os itinerários formativos se dividem em quatro áreas de aprofundamento curricular: linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas e ciências da natureza e suas tecnologias, que serão dados em 10 aulas presenciais. Essas aulas serão ministradas presencialmente no período regular, para que a segunda série do novo ensino médio em 2022. No ato da matrícula, os alunos deverão fazer a opção de qual itinerário irão cursar. Portanto, todos os alunos da segunda série do novo ensino médio terão 20 aulas semanais de formação geral, 10 aulas semanais para aprofundamento de itinerário formativo, 2 aulas semanais de projeto de vida e eletiva e 1 aula de tecnologia. Certamente será um programa de sólida construção na formação dos nossos jovens. Os alunos e seus responsáveis poderão contar com a equipe de orientação para o esclarecimento do novo modelo do ensino médio de forma virtual ou até mesmo presencial em horário agendado. Atenciosamente, professor coordenador pedagógico Eduardo Cursino. Vejam bem, esse é um texto padrão que será utilizado na divulgação do nosso material do João Gonçalves Barbosa, já mostrando a esses estudantes a familiarização. Nós já temos um curso técnico na nossa escola, que é a turma de administração, que já contempla esse novo cronograma, né? Então aqui a gente vê um quadro que mostra sistematicamente o organograma do novo ensino médio, que parte da seguinte premissa. Então, nós temos a parte comum, que é destinada a todos os estudantes, elaborada a partir das aprendizagens essenciais definidas pela Lei Nacional, que é a LDB. Ela é composta por 4 áreas do conhecimento, que nós já falamos. E nós temos a parte de itinerário formativo. E o estudante pode escolher conjunto de disciplinas, projetos, oficinas, núcleos de estudos, entre outros, ministradas pelos professores. Escolha do estudante mais o Inova Educação. Então, ou seja, eletiva, projeto de vida e tecnologia vem caminhando junto nessa construção do discernimento da escolha do itinerário formativo, onde o aluno vai poder, a cada passo, se dedicar cada vez mais. Então, a partir de 2022, o João Gonçalves Barbosa ele passa a atender a segunda série do ensino médio, que nós vamos chamar de segunda série do novo ensino médio. Em 2023, a terceira série do ensino médio, do novo ensino médio, e a partir de 2024, estamos então consolidados com esse novo currículo, com esse novo ensino médio, que vem trazendo itinerários formativos, que a gente vai discutir um pouco sobre isso ao longo do processo. Então é muito bacana você observar essa trilha de desenvolvimento. Obviamente, né, na jornada do professor, nenhuma disciplina será excluída do currículo, então é muito importante que o professor faça essa oficina de desenvolvimento do itinerário, faça a leitura dos materiais disponibilizados pelo Currículo Paulista, justamente para que ele entenda essa construção do itinerário e possa, a cada dia, ficar mais tranquilo de que ele não vai ser prejudicado. Pelo contrário, a partir das ideias dos alunos, ele pode se aprofundar naquele assunto que ele domina e trabalhar ainda mais feliz, porque a gente trabalha feliz quando faz o que a gente gosta, né? E sabendo que os estudantes, que os nossos alunos estão focados e o seu projeto de vida está na nossa área, poxa, isso é muito gratificante. Apresento para vocês 2 materiais que nós utilizamos aqui no João Gonçalves para chegar na consolidação dessa formação. Referenciais curriculares para elaboração de itinerários formativos e desafios e possibilidades para o desenvolvimento estratégico da educação profissional técnica do Brasil e sua articulação com o ensino médio. É muito importante entender que as nossas escolas, elas começam a se modernizar.
Então, isso que nós estamos plantando com a BNCC, que começou a ser estudada, discutida em 2017, hoje ela está consolidada, aprovada, e os currículos dos estados começam a ser adaptados. No caso do estado de São Paulo, nós já temos o currículo oficial, que é o currículo paulista, já implantado no fundamental, anos finais e anos iniciais, e agora gradativamente até 2023 no ensino médio. A BNCC ela já traz essa parte da implementação dos cursos profissionalizantes. E o Estado de São Paulo, que já possui o Centro Paula Souza, simplesmente buscou uma parceria onde os itinerários formativos do curso são oferecidos pela Centro Paula Souza e a grade comum, a parte comum, né? Ela é oferecida pela unidade, pela escola regular. Então, hoje nós temos no João Gonçalves Barbosa, em 2021, uma turma de administração que funciona nesse modelo híbrido. A parte comum é ministrada pelos professores da Escola Estadual Professor João Gonçalves Barbosa e a parte dos itinerários formativos do curso de administração é ministrado pelos professores do Centro Paula Souza. Então, houve assim um estudo, uma articulação na elaboração dos horários de aula, bate-papos frequentes e constantes com os nossos grupos de formação junto ao Centro Paula Souza, para que a gente consiga trabalhar alinhado, sempre focando a aprendizagem dos nossos alunos. E aí, esses dois materiais, eles servem de norte e base para a construção desse conjunto. Na sequência, eu vou trazer para vocês um vídeo que foi extraído do Movimento pela Base, é um movimento reconhecido pelo MEC, e esse vídeo é muito importante. Assistam atentamente, façam as anotações nos seus materiais de estudo, na sua agenda, no seu caderno de ATPC, para que a gente, ao final da nossa formação, nós possamos ter um momento de bate-papo, nós possamos ali fazer um plantão de dúvidas, esclarecendo e estudando junto, para que possamos cada vez mais evoluir dentro desse novo ensino médio e agora falando sobre itinerários formativos. Os currículos do novo ensino médio deverão ser compostos por dois blocos articulados e indissociáveis. A formação geral básica, referenciada na Base Nacional Comum Curricular, e os itinerários formativos, em que os estudantes poderão escolher o que aprender conforme seus interesses e as possibilidades de oferta das redes e escolas. Neste vídeo, vamos entender melhor os itinerários formativos, quais são os seus objetivos, como eles podem ser organizados e de que modo essa novidade impacta a vida do estudante. Segundo os referenciais curriculares para a elaboração de itinerários formativos, documento preparado pelo Ministério da Educação para orientar as redes de ensino e as escolas públicas e privadas, os itinerários formativos deverão atingir 4 objetivos. Primeiro, aprofundar e ampliar as aprendizagens relacionadas às competências gerais da educação básica, às áreas do conhecimento e/ou à formação técnica e profissional. Segundo, consolidar a formação integral dos estudantes, desenvolvendo a autonomia necessária para que eles realizem seus projetos de vida. O terceiro objetivo é promover a incorporação de valores universais como ética, liberdade, democracia, justiça social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade. Por fim, os itinerários formativos visam a desenvolver habilidades que permitam aos estudantes ter uma visão de mundo ampla e heterogênea, tomar decisões e agir nas mais diversas situações, na escola, no trabalho e/ou na vida. Esses itinerários formativos poderão propor um mergulho dos alunos em uma determinada área, nas linguagens, na matemática, nas ciências da natureza ou nas ciências humanas e sociais aplicadas, com uma abordagem prática para os estudantes aplicarem os conhecimentos em diferentes contextos. Já os itinerários de formação técnica e profissional terão o papel de promover a qualificação dos estudantes para o mundo do trabalho, seja por meio de cursos técnicos de nível médio, seja por meio da oferta de um ou mais cursos de formação inicial e continuada, desde que articulados entre si.
Programas de aprendizagem profissional, como o Jovem Aprendiz, também poderão entrar neste tipo de composição. Redes e escolas poderão ofertar itinerários formativos integrados, por meio de arranjos curriculares que combinem mais de uma área de conhecimento ou da formação técnica e profissional. Ou seja, é possível criar itinerários em uma única área ou que reúnam, por exemplo, conhecimentos de ciências da natureza, linguagens e matemática. Independente do tipo de itinerário formativo, ele precisará se organizar em torno de pelo menos um dos seguintes eixos estruturantes: investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo. Essa orientação vale inclusive para a formação técnica e profissional. Cada um desses eixos tem um foco pedagógico específico e um conjunto de habilidades que precisa ser desenvolvido seguindo o que está disposto nos referenciais curriculares para a elaboração de itinerários formativos. No eixo investigação científica, propõe-se ampliar a capacidade dos estudantes de investigar a realidade por meio da realização de práticas e produções científicas. O eixo processos criativos tem como ênfase expandir a capacidade dos estudantes de idealizar e realizar projetos focados no uso da criatividade. Já o eixo mediação e intervenção sociocultural busca ampliar a capacidade dos estudantes de realizar projetos que contribuam com a sociedade e o meio ambiente. Por fim, o eixo empreendedorismo visa a expandir a capacidade dos estudantes de mobilizar conhecimentos de diferentes áreas para empreender projetos pessoais ou produtivos articulados ao seu projeto de vida. Como os 4 eixos estruturantes são complementares, é bastante recomendável que os itinerários formativos incorporem e integrem todos eles. Assim, garante-se que os estudantes experimentem diferentes situações de aprendizagem e desenvolvam um conjunto diversificado de habilidades relevantes para a sua formação integral. Ao criar itinerários formativos, deve-se levar em conta as demandas e necessidades do mundo contemporâneo, avaliar o contexto da região em que a escola está inserida e considerar as condições de infraestrutura, o perfil e a disponibilidade do corpo docente das redes e escolas. Em municípios com apenas uma escola de ensino médio, por exemplo, pode ser mais difícil garantir que os estudantes tenham acesso a um conjunto mais diversificado de itinerários dentre os quais possam escolher. Para superar isso, é possível pensar em parcerias entre escolas de diferentes municípios, com compartilhamento de transporte escolar, em convênios com outras instituições da cidade para oferta de outros espaços e oportunidades de aprendizagem, ou em atividades à distância. Também é fundamental realizar um processo qualificado de escuta dos jovens, para que suas opiniões sejam consideradas no processo de criação dos itinerários formativos. Assim, será possível identificar seus interesses e vocações e assegurar que os itinerários realmente contribuam com o desenvolvimento de seus projetos de vida. Bom, como a gente pôde assistir, né? Esse é um vídeo muito prático e muito rápido que desmistifica muito essa visão do professor diante desse desafio, dessa perda, né? Então a gente vê que o itinerário formativo ele é um projeto que aborda e amplifica aquilo que nós já fazemos dentro das nossas aulas convencionais e ao contrário, agora temos a possibilidade então de enriquecer a formação do nosso aluno a partir da ideia do seu projeto de vida, levando aquilo que ele melhor se encaixa, que melhor ele se identifica. E isso acontece a partir de 2022. Mas para que isso aconteça a partir de 2022, agora é missão do professor ajudar na construção do cardápio dos itinerários formativos que a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo está pedindo para nós nesse momento. Bom, é importante retomar
4 objetivos que são destaque nessa construção. Aprofundar as aprendizagens relacionadas às competências gerais, às áreas de conhecimento ou à formação técnica profissional. Promover a incorporação de valores universais, como ética, liberdade, democracia, justiça social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade. Consolidar a formação integral dos estudantes, desenvolvendo a autonomia necessária para que realizem seus projetos de vida. E, por último, desenvolver habilidades que permitam aos estudantes ter uma visão de mundo ampla e heterogênea, tomar decisões e agir nas mais diversas situações, seja na escola, seja no trabalho, seja na vida. Bom, dando continuidade a isso daqui, então a gente começa agora a visualizar, de fato, um mapa de como será construído esse novo ensino médio em São Paulo a partir de 2022. Na verdade, ele já está em construção em 2021, na primeira série do ensino médio, do novo ensino médio. Pouca coisa mudou, 30 aulas no formato geral, na formação geral. Não temos nenhum aprofundamento na primeira série, mas o projeto de vida, eletivo e tecnologia que fazem parte do Inova Educação já está inserido desde 2020 na nossa rede. Aí, aqui que acontece? Quando chega em 2022, esses nossos alunos que estão hoje de 2021 na primeira série, eles vão para a segunda série. E ali passa a ter uma divisão. O que nós temos hoje como 30 aulas de formação geral básica, ela passa a ser a 20 aulas de formação geral básica. E é o primeiro momento que esse aluno tem contato com esse aprofundamento. É o primeiro momento onde ele pode escolher quais matérias ele quer estudar mais. Mas essa divisão de matérias a gente vai discutir um pouquinho mais lá na frente, que não é tão simples assim. Eu quero estudar só português, só matemática, só história, só geografia, não. Eu vou optar por duas. Eu posso escolher a área de conhecimento. E essa área de conhecimento ela envolve um agrupamento de matérias, que é a nossa oficina de hoje. Projeto de vida eletivo e tecnologia do Inova Educação continua imexível. E na terceira série do novo ensino médio em 2023, então nós passamos a ter 10 aulas de formação geral básica, 20 aulas de aprofundamento e o Inova Educação continua com 2 eletivas e 2 projetos de vida e uma aula de tecnologia. É muito bacana a gente olhar para esse quadro e entender que o ensino médio no Brasil, e principalmente aqui em São Paulo, usando a Base Nacional como referência e as experiências que são positivas das escolas de tempo integral e também das práticas e vivências que nós temos no nosso dia a dia na elaboração de projetos e aplicações de iniciação científica, de pesquisa, né? Tudo isso vai fortalecer o trabalho do professor, porque ele passa a trabalhar exatamente aquilo que tem significado na formação para o aluno. Então, ao trabalhar esses aprofundamentos, itinerário formativo, que nós vamos chamar de aprofundamento aqui nesse momento, dentro dessa turma da segunda série, principalmente na terceira série, eu preparo esse aluno ainda mais para o Enem. Eu preparo esse aluno ainda mais para o vestibular, porque ele já sai direcionado. E existe um movimento dentro do MEC que já estuda e já elabora esse novo modelo de Enem a partir de 2024. É fantástico essa evolução e a gente está fazendo parte disso, né? Muitos dos nossos colegas conheceram ou estudaram no PCN, que eram os Parâmetros Curriculares Nacionais, e ao longo de 1996 até 2017, muitas coisas foram mudando. E a partir de 2017, então, começa a se pensar na Base Nacional Comum Curricular e criam-se parâmetros que realmente transformam a vida do nosso cidadão, levando ele para uma evolução ainda mais precisa, mas com focos bem minuciosos que a gente vai discutir mais para frente. Bom, aquelas áreas que eu falei, né, para que o aluno possa escolher, existem algumas articulações que são propostas, mas algumas que são mais vantajosas e que chamam mais atenção. Então, nós temos as áreas do conhecimento, que são 4, né, linguagens, matemática, ciências humanas e ciências da natureza, e as áreas integradas. As áreas integradas podem ser, por exemplo, linguagens e matemática, linguagens e ciências humanas, linguagens e ciências da natureza, matemática e ciências humanas, matemática e ciências da natureza, ciências humanas e ciências da natureza. E, obviamente, a formação técnica e profissional que a nossa escola já possui em 2021. É muito bacana entender e observar isso com calma, fazer as nossas anotações. Está ficando com dúvida? Vamos deixando lá para o final que a gente já vai chegar
nesse bate-papo interessante e nesse tira-dúvida sobre os itinerários. Apresento para vocês a matriz curricular do Novotec. Como eu já tinha falado, né? A matriz curricular do Novotec ela vem com 1.120 horas na primeira série de formação normal, de formação geral, né? Da formação que a gente vai chamar de formação normal. Na segunda série, de 1.120 vai para 800 horas e na terceira série, em 2023, para 480. Cada momento, cada ano que se passa, essas formações dão lugar a uma nova visão, a um novo itinerário formativo. E como eu falei, esse itinerário formativo do curso técnico, ele fica sob a responsabilidade do Centro Paula Souza. E aí a gente vai apresentar para vocês quais são esses itinerários formativos que o Centro Paula Souza aplica na primeira série do ensino médio, na segunda série do ensino médio e na terceira série do ensino médio 2023. Bom, no primeiro ano, na primeira série do ensino médio, no curso de administração, são trabalhados itinerários formativos que se chamam desenvolvimento das ações de marketing e dos processos comerciais, legislação empresarial, planejamento e organização de rotinas administrativas e projeto integrador 1 e 2. Já na segunda série do ensino médio, em 2022, teremos projeto integrador 1 e 2, aplicativos informatizados, custos, processos e operações contábeis, planejamento e organização de rotinas e departamento pessoal, estudos de economia, mercado e de comércio internacional, ética e cidadania e estudos da administração pública. Já em 2023, os itinerários formativos são os seguintes: administração da produção e serviços, administração de recursos humanos, administração financeira e orçamentária, desenvolvimento de modelos de negócio, planejamento e desenvolvimento do trabalho e consolidação de curso, processos logísticos empresariais, tecnologia da informação e administração. Vejam bem, é muito bacana a gente, logo de cara, poder ter uma visão sobre o itinerário formativo, usando como base para nós a matriz da administração, porque nós temos uma ideia de como construir os itinerários formativos para o nosso curso regular. Então, é muito interessante a gente se debruçar em cima dessa organização que vem da ETEC, que vem já da articulação do Novotec, para começar a construir o nosso portfólio, o nosso itinerário, partindo da ideia de que o técnico é o técnico e nós precisamos agora trabalhar o projeto de vida dos nossos estudantes. E aí, algumas sugestões sempre vão surgindo, que a gente também vai discutir mais para frente. Desses aprofundamentos, um exemplo, né? A nossa escola possuísse uma turma de segunda série em 2022. Então, ela ofertaria 2 turmas de itinerário. Essas 2 turmas seriam divididas em ciências humanas e linguagens e ciências da natureza com matemática. Então, existe a formação geral básica e no momento em que existir esse itinerário formativo, a gente vai partir para a ideia de que o nosso aluno ele terá a possibilidade de dividir essa turma em 2 partes. Tudo isso ainda precisa ser analisado, ainda nós não temos legislação que regulamente, que oficialize essa dinâmica, mas nós estamos aguardando toda essa documentação. A nós, nesse momento, então, cabe o estudo e a elaboração desse material para a produção do cardápio que será disponibilizado por São Paulo a partir da entrega de todas as escolas, de todas as diretorias. Então, 2 questões importantes para serem refletidas que estarão lá no nosso percurso formativo da lista de presença. Quais são os tópicos importantes que não podem faltar na elaboração do aprofundamento curricular? E, com base nas habilidades e objetivos e objetos de conhecimento que constam na organização curricular da formação geral básica, quais não podem faltar no aprofundamento curricular da sua área de conhecimento? Vejam bem, o que não pode faltar, né? Dentro desses objetos de conhecimento que eu quero desenvolver para a formação do meu aluno, dentro do itinerário formativo que eu estou propondo, o que não pode faltar? Fica essa dúvida que você vai fazer a partir da análise do documento.
Para fazer a ementa, então nós partimos de pontos bastante importantes, né? Primeiro, pensar no título. Lembra que eu acabei de ler os títulos dos itinerários formativos do curso de administração. Agora eu vou trabalhar o itinerário formativo do curso regular da segunda série do novo ensino médio. Então eu vou pensar num título. Pode ser, por exemplo, produção textual com ênfase em tecnologia, matemática financeira e suas tecnologias, aplicativos gerenciais e coisas desse tipo. A descrição. O que será abordado nesse aprofundamento curricular? Então, o que o professor vai trabalhar dentro desse aprofundamento? A justificativa, o perfil do egresso. É interessante pensar nesse perfil do egresso, né? A gente já falou nos objetivos e o objetivo está ligado diretamente ao perfil do egresso. O que o estudante é capaz de fazer após cursar esse aprofundamento, tanto para o mercado de trabalho quanto para a formação acadêmica, né? Então é muito importante a gente refletir sobre esses objetivos que nós queremos alcançar na formação do aluno para o mercado de trabalho, para a sua formação acadêmica. Competências gerais. As competências gerais, elas estão dentro do documento que é o Currículo Oficial do Estado de São Paulo, que hoje nós vamos chamar de Currículo Paulista, que também estará apontado no link. Se você olhar, tem um link aqui embaixo, que foi acessado dia 3 de março de 2021, que indica onde encontrar o Currículo Paulista dos anos finais do ensino médio. Competências da formação geral básica. Então, competência da área de conhecimentos importantes para este aprofundamento. Então, o que eu preciso desenvolver? Também está lá. Objetos de desenvolvimento sustentáveis, objetivos, né? Indicar entre os 17 objetivos de desenvolvimento sustentáveis aqueles que irão compor este aprofundamento. Então, a gente está falando que o novo ensino médio, ele foca no desenvolvimento sustentável. Lembra? Lá naquele texto do primeiro slide, a gente já vem falando sobre essa prática. No planejamento de 2021, nós fizemos uma pequena fala sobre os ODS, buscando já há bastante tempo falando sobre esses objetivos de desenvolvimento sustentável, e agora esse desenvolvimento ele precisa estar nos nossos planos, ele precisa estar dentro da ODS, ele precisa estar dentro do itinerário. E aí a gente vai apresentando ao longo dessa formação, ainda vou trazer para vocês as ODS, só para fazer um apanhado e vocês se lembrarem, ter o material em mãos quando precisar fazer a consulta. Por último, os temas contemporâneos transversais. Então, quando eu for trabalhar o tema contemporâneo transversal, eu posso pegar nos dias atuais que nós vivemos. Como nós estamos falando de sustentabilidade, a gente pode pegar, por exemplo, uma análise financeira dentro da matemática, fazer uma articulação de matemática com ciências humanas, indicando lá, por exemplo, o Brumadinho, né? O desastre de Mariana e Brumadinho, onde a gente vai analisar, por exemplo, as operações da Vale do Rio Doce, a empresa Vale, que ela é mineradora no Brasil. Então, esses impactos ambientais que a Vale causa no Brasil, além de ser impacto ambiental, ela também interfere no movimento cultural das pessoas, né? Na vivência que essas pessoas têm ao longo do seu trabalho. Então, ela tem impacto financeiro, ela tem impacto ambiental, ela tem impacto cultural. Então, assim, esse é um tema transversal riquíssimo para ser trabalhado dentro de um itinerário formativo que trabalhe, por exemplo, sustentabilidade, meio ambiente e economia. Podemos trabalhar algo desse tipo. Ou até mesmo dentro da ideia do texto, produção textual com ênfase em tecnologia, focar nessa parte de artigos jornalísticos, textos específicos para blogs, enfim. Trabalhar esse conceito do aluno sempre focando ali a verdade, a responsabilidade que ele precisa ter. Olhar agora, entender um pouquinho essas habilidades do currículo. Vejam bem, as habilidades do novo ensino médio, ela é diferente do fundamental. Porque no fundamental nós temos ali um agrupamento que pode ser 06, 07, 08, 09 ou 69 ou 67 ou 89 e por aí vai. Que são agrupamentos de habilidades indicados para aquela turma específica, para aquela série específica, para aquela matéria específica. Quando nós chegamos no ensino médio, esse agrupamento de habilidades ele é diferente. Por quê? O primeiro par de letras indica a turma, que indica a série, né? Indica o curso, que é o ensino médio. Quando nós vamos falar do segundo agrupamento, que é numérico, esse par de números ele sempre vai indicar
13, que quer dizer da primeira à terceira série do ensino médio, ou do novo ensino médio com base na BNCC, que hoje no estado de São Paulo nós usamos o currículo paulista. Quando nós vamos olhar o terceiro agrupamento de letras, nós temos ali LGG, de Linguagem e Suas Tecnologias, LP, de Língua Portuguesa, MAT, de Matemática e Suas Tecnologias, CNT, de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias, e CHS, de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Esses códigos são divididos por área de conhecimento, que é aquilo que a gente vem falando desde lá do primeiro slide. E matemática e língua portuguesa no ensino médio são os únicos componentes que possuem habilidades específicas que serão trabalhadas individualmente. As outras matérias, inclusive matemática e língua portuguesa, fazem parte de áreas de conhecimento. Por isso vocês vão ver sempre esse agrupamento de 3 letras e o final, os números finais indicam a competência específica a qual se relaciona a habilidade. Então é muito importante você entender que esses códigos facilitam muito a vida do professor, principalmente na hora de criar as suas aulas, sem a necessidade de ficar descrevendo a habilidade toda vez que ele vai fazer um plano. Ele simplesmente usa o código e quem analisa esse código, a coordenação, a direção, o núcleo pedagógico, a Secretaria de Educação, pelo código já sabe como que o professor está desenvolvendo e quais habilidades o aluno precisa desenvolver. Isso é muito fácil de ser utilizado e vem aí para contribuir com a nossa formação. Olhando o organizador curricular da área de matemática e suas tecnologias, a gente observa ali, por exemplo, ensino médio, do primeiro ao terceiro ano, matemática, habilidade 101. O que a habilidade 101 ela fala? Interpretar criticamente situações econômicas, sociais e fatos relativos à ciência da natureza que envolvam a variação de grandezas pela análise dos gráficos das funções representadas e das taxas de valorização com ou sem apoio de tecnologias digitais. Ela tem uma competência geral da matemática, ela vai indicar uma habilidade, ela vai indicar a unidade temática, que é o números e álgebra, e ela vai indicar os objetos de conhecimento, que são funções, variação de grandeza e por aí vai. Existe outras observações que poderiam ser feitas, mas está aí o organizador curricular para que você conheça. O de matemática está na página 120 do currículo paulista, do ensino médio. O organizador curricular da área de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias, você veja que ele traz ali uma competência, que é analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos. Ele vai falar que isso pertence à matéria e energia. Ele vai indicar a habilidade que está sendo estudada, que é a habilidade 101 também do CNT. Mas o agrupamento de objetos de conhecimento, essa habilidade, essa competência dentro de matéria e energia, ela vai ser desenvolvida em biologia, fluxo da matéria e energia, em física, conservação de energia e química, transformações químicas. Então você veja bem, dentro de um aprofundamento, dentro de um itinerário formativo, que o professor deseja trabalhar essa habilidade, ele envolve física, biologia e química de uma forma bastante contemporânea, bastante simples e prática e faz um aprofundamento que facilita aí a formação do nosso aluno. Em ciências humanas e sociais, nós temos ali uma análise de processo político, econômico e social, competência, habilidade também ali a 101, vai falar sobre o espaço e o tempo, e aí ele faz o agrupamento de filosofia, geografia, história e sociologia, indicando origens da filosofia e a atitude filosófica, geografia, as relações entre espaço, sociedade e natureza, história, memória cultural, identidade e diversidade, sociologia, padrões e normas de distintas sociedades, na cultura, no poder, na sociedade e no trabalho. Vejam bem, então o organizador curricular, ele já traz pronto para a gente essa visão da competência a ser desenvolvida pelo estudante, as habilidades que o professor precisa desenvolver nesse aluno e aonde ou qual agrupamento que qual categoria esse assunto está sendo trabalhado e quais são os objetos de conhecimento. Língua portuguesa, está ali, compreender o funcionamento das diferentes linguagens na prática cultural. Tem também a habilidade LGG 101. Todos os campos de atuação social, é o campo de atuação social que está sendo separado ali. E os objetos de conhecimento de arte seriam elementos da linguagem, materialidade, mediação e cultura, patrimônio cultural, processo de criação, saberes estéticos e culturais. Na educação física, trabalharia ginástica, esporte,
técnico combinatório, marca e precisão, e em língua inglesa e portuguesa, apreciação, avaliação de aspectos éticos, estéticos e políticos em textos e produções artísticas e culturais. Réplica, posicionamento responsável em relação a temas, visões de mundo e de ideologias vinculadas por textos e atos de linguagem. Então você veja bem, tudo esse material que eu estou apresentando para vocês é um recorte retirado do currículo paulista Ensino Médio. Os 17 Objetivos de Sustentabilidade, está aí, né? Nós já estamos aí há quase, se não 10 anos, ouvindo falar sobre os ODS, que é a erradicação da pobreza, fome zero, boa saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água limpa e saneamento, energia acessível e limpa, emprego digno e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsável, combate às alterações climáticas, vida debaixo d'água, vida sobre a terra, paz, justiça e instituições fortes e parceiros em prol das metas. Os 17 Objetivos de Sustentabilidade. E aqui, uma descrição de cada um deles. Ao final da nossa formação, é importante que você entenda que esse itinerário formativo ele terá o nome de unidade curricular. Cada unidade curricular ela precisa ter um título que seja coerente com o seu aprofundamento. Então, como nós falamos, produção textual com ênfase em tecnologia, matemática financeira e suas tecnologias, aplicativos matemáticos para o dia a dia, alguma coisa que seja nesse sentido. Você, professor, que vai criar isso daí. A descrição. O que será abordado nessa unidade curricular? Objetos de conhecimento de todos os campos envolvidos na unidade. Citar os campos. Então, a gente acabou de ver lá dentro do organizador curricular esses objetos e os temas. Então, é dali que você vai pegar. Você vai dar o título, vai fazer uma descrição disso que você está criando e usar os organizadores curriculares para fazer as identificações. Ao final, respondam à lista de presença do nosso ATPC da semana. É muito importante que você faça essa lista, porque a nossa oficina de criação do itinerário formativo está dentro dessa lista, faz parte do nosso ATPC da semana. Justamente por isso, nós estaremos utilizando o tempo do desdobramento dos nossos ATPCs, após o término do ATPC do Centro de Mídias. O professor, então, acessa esse formulário para fazer o preenchimento e a devolutiva do seu ATPC, do seu itinerário formativo, após análise dos documentos, enfim, por aí. No mais, muito obrigado a todos e para não perder o hábito, JG Barbosa, eu faço parte.